Sabe, às vezes as ideias mais geniais, elas nascem das coisas mais simples. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos acompanhar uma jornada que pega o que muita gente chama de lixo e transforma em pura alegria, em aprendizado. É uma história que mistura criatividade, sustentabilidade e, acima de tudo, o poder de um gesto bem pequeno. Então, vamos lá. E quem conta pra gente o começo de tudo é o próprio Gabriel. A gente ouve da boca dele que isso aqui, olha só, faz parte de uma atividade de extensão da faculdade. Então não é só um projeto pessoal, sabe? É algo maior. É um exemplo muito bacana de como o conhecimento da faculdade pode sair da sala de aula e chegar de verdade na comunidade. Então, como a gente falou, a base de tudo isso é uma ideia simples. Mas simples não quer dizer fraca, muito pelo contrário. Vamos dar uma olhada em que ideia é essa. Olha aí, o conceito central, um carrinho sustentável. Mas o que eu acho mais legal aqui é a definição do propósito, sabe? Não é só sobre reciclar, é sobre transformar. É pegar aquilo que a gente joga fora todo dia sem nem pensar e dar uma vida nova, um propósito totalmente novo. Transformar lixo num brinquedo, e um brinquedo seguro e divertido. É genial. Ok, a ideia é incrível. Mas como é que isso vira realidade? Como é que uma garrafa PET se transforma num carrinho? Bom, agora a gente vai para a parte mais prática, a construção. Vamos ver essa ideia ganhando forma. E olha só que interessante a lista de materiais. Uma garrafa PET, 4 tampinhas, um palito de churrasco, canudos. São coisas que, poxa, todo mundo tem em casa, né? E que na maioria das vezes vão direto pro lixo, sem a gente nem pensar duas vezes. A escolha desses materiais já é a primeira grande lição aqui. A criatividade está em todo lugar, até naquelas coisas que a gente já desistiu de usar. E o processo de montagem é tão acessível quanto os materiais. São só 6 passinhos. Primeiro, lave e seca a garrafa, né, o básico. Depois, faz os furos para os eixos. Aí vem a parte genial, usar os canudos como suporte e os palitos como eixos. As tampinhas viram as rodas e, claro, tem que ajustar tudo para ficar alinhadinho e o carrinho andar direito. Para finalizar, uma decoração com papel colorido que também foi reutilizado. O segredo aqui é a engenhosidade, percebe? Não tem nada de complicado, só precisa de atenção aos detalhes para tudo funcionar direitinho. Mas é claro que nem tudo é um mar de rosas, né? Nenhum projeto criativo acontece sem os percalços no caminho. E é justamente aí, nos desafios, que a gente encontra as maiores lições. Vamos dar uma olhada em como isso aconteceu nesse projeto. E essa tela aqui mostra isso de um jeito muito claro. De um lado, os desafios, que eram bem técnicos, né? Acertar a altura do eixo, deixar a roda retinha, coisas que dão trabalho mesmo. Mas, do outro lado, olha só os aprendizados. Foram lições para a vida. A importância de ter paciência, de não desistir, o valor de tentar de outras formas quando a primeira não dá certo, e aquela lição de que os pequenos detalhes, nossa, eles mudam tudo no final. E claro, a grande mensagem por trás de tudo: reutilizar materiais para diminuir o lixo que a gente produz. Bom, agora a gente chega na parte que, para mim, é o coração de todo esse projeto. Porque a construção do carrinho foi o caminho, sabe? Mas o destino final, esse era muito mais importante. E tá aí. O carrinho, depois de todo o trabalho, de todos os desafios e aprendizados, ele não foi parar numa prateleira para pegar pó. Ele cumpriu a sua missão. Foi doado para uma instituição que cuida de crianças. E é nesse momento que a gente vê tudo se conectar. A criatividade de uma pessoa vira um impacto social de verdade. Um trabalho de faculdade se transforma num gesto de puro carinho. E o próprio Gabriel diz isso com as palavras dele. A maior recompensa foi ver o resultado de tudo. Foi ver a alegria que um brinquedo tão simples, feito com o que a gente chama de lixo, pode causar numa criança. E essa é a grande virada de chave, né? A gente perceber que as nossas pequenas ações, os nossos projetos, podem ter um efeito, um eco muito maior do que a gente imagina, espalhando sorrisos e ajudando quem precisa. No fim das contas, a grande lição é essa. Esse projeto é muito, mas muito mais do que um carrinho de garrafa PET. Ele é a prova viva de que uma ação pequena, quando tem criatividade e consciência por trás, pode gerar um impacto, nossa, um impacto gigante, tanto social quanto educacional. Ele ensina sobre cuidar do planeta, sobre ser criativo e, talvez o mais importante de tudo, sobre ter empatia. E para fechar, fica uma pergunta no ar, para a gente pensar mesmo. Depois de conhecer a história desse carrinho, como será que a gente pode começar a olhar para os objetos que nos cercam? Que potencial incrível está escondido ali, naquelas coisas que a gente descarta todo dia? Potencial para criar, para se divertir e para fazer o bem. A resposta
Quem sabe não está nas nossas próprias mãos?